Olá pessoal, eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu quero falar com vocês de um livro que eu li faz uns dias e ficou na minha cabeça. Por um momento eu não sabia se eu tinha gostado ou não do livro, porque tem muita coisa nele que me incomodou. Mas talvez seja justamente por causa dessas coisas que me incomodaram que eu gostei do livro. Ele é aquele livro que me incomoda, assim. Lógico, isso eu tô falando de uma perspectiva bem subjetiva, é a minha opinião, não sei o que vocês vão achar do livro. Se trata do Rumor da Geada, do Jorge Zentner e do Lorenzo Mattotti, editora Figura. Esse livro conta a história do Samuel Darko, que me fez pensar no Donnie Darko, não sei se eles são parentes, enfim. E o Samuel, ele estava voltando de carro da praia com a companheira dele, não sei se era esposa, namorada, a Alice, e ela falou para ele: Samuel, eu gostaria de ter um filho com você. Depois dessa frase, o Samuel praticamente surta, ele entra em parafuso. A relação começa a degringolar rapidamente até que eles se separam. Um ano depois dessa separação, o Samuel está lá na vida dele quando ele recebe uma carta da Alice. Nessa carta, a Alice conta que se mudou, está vivendo num outro país muito distante. E a única frase que o Samuel cita dessa carta literalmente é uma frase que diz: sentir que a solidão também pode ser uma gaiola em que prendemos nossos medos. É a única frase que a gente tem da Alice. O resto tudo são elucubrações, inquietações e perturbações do Samuel. O que chama a atenção dele na carta é o que não estava escrito na carta. O que não estava escrito na carta? Alice não escreveu: sinto saudades de você. Alice não escreveu: quero ver você de novo. E justamente por isso, lá vai o Samuel procurá-la. Ele decide que vai partir em viagem, vai ir para esse país e vai encontrá-la. Essa é a premissa da história. A história toda vai ser essa viagem do Samuel, essa odisseia do Samuel, até ele encontrar Alice. Então ele vai conhecer várias pessoas no meio do caminho, vai passar por várias situações. Aquilo que era para ser simples vai ser mais complicado. Essa história, se a gente for olhar aqui a edição, ela tem uma apresentação do Henrique Jacques, do canal Quadro em Branco, que é um canal sobre cultura, música, que tem uns vídeo-ensaios sobre quadrinhos que eu acho maravilhosos, né? E depois dessa breve apresentação do Henrique, a gente tem um texto chamado Formas do Movimento, no qual o autor Jorge Zentner vai explicar como é que foi feito esse livro, né? Como é que foi a dinâmica entre ele e o Lorenzo Mattotti. O livro, originalmente, foi publicado de maneira seriada, semanalmente, num jornal alemão. Aqui eu acho muito legal porque o livro aqui, esse texto de apresentação, é quase como se fosse um monte de extras, né? Você vai ver aqui um monte de desenhos, estudos a lápis, esboços, né, das páginas do Lorenzo. Eu achei muito lindo, o desenho dele é muito maravilhoso, né? O Lorenzo é um ilustrador de mão cheia. E tem aqui uma amostra da página onde era publicada, né, como era publicada originalmente essa história no jornal alemão, né? Então a gente vai ver aqui que são 8 painéis. Quando a gente vira e começa a história propriamente dita, a gente vai ver aqui que dentro da história nós temos 2 painéis por página. Isso conservou, acho eu, né, deve ter conservado o tamanho dos quadros relativamente próximos à publicação original, porque o formato jornal é bem maior, né? Então eu imagino que deve ter preservado o tamanho e valoriza muito a arte do Mattotti. A gente vai ver que o trabalho do Mattotti aqui está apresentado colorido. Aqui no Brasil, eu não sei se já tinha sido publicado um material colorido do Mattotti antes. Eu me lembro do Estigmas, que a Conrad publicou muito tempo atrás. Eu me lembro de João e Maria, um texto do Neil Gaiman, que o Mattotti ilustrou, também estava em preto e branco. E acho que aqui é a primeira vez que eu vejo material colorido dele aqui no Brasil. Posso estar errado. Se você se lembra de algum material colorido publicado no Brasil do Mattotti, por favor, coloca aqui nos nossos comentários. Obrigado.
né? E aqui você vai ver, pô, ele trabalha aqui com lápis de cor, trabalha com giz pastel, tem toda uma textura muito bacana do papel que aparece, né? E que esse tamanho grande, vamos dizer, esses painéis grandes, valorizam bastante. A gente vai ter esses dois painéis e outro elemento que se repete nessa estrutura são as legendas no topo, né? As tarjas no topo, os box de texto no topo, que faz lembrar até as histórias em quadrinho do século XIX, que tinha muito disso, a imagem e o texto embaixo, que está com o texto em cima. E a relação entre o texto e a imagem é muito bacana. O Zentner e o Mattotti têm um jogo muito legal, porque o Mattotti nem sempre desenha literalmente o que está acontecendo. Então, por exemplo, logo no início da história, o Samuel começa a contar que ele estava de carro, que ela pediu, que falou que queria ter filho com ele, e ele começa a ser atormentado pelos medos. Ele chama de ruído na cabeça. E esse ruído são inquietações dele, são medos dele. E isso vai aparecer na forma desses pássaros negros, né? É muito legal. Então, tipo assim, tem uma cena aqui que você vira e ele tá sentado na mesa e os pássaros estão em volta, repetindo com a voz dela, talvez, um filho seu, Samuel, quero ter um filho seu. E logo embaixo no painel você tem os dois se atracando. Não dá para dizer se esse confronto físico, ela tá enfiando as unhas na cara dele, ele tá empurrando ela, não dá para dizer se eles se engalfinharam literalmente, né? Ou se isso é só uma expressão visual das discussões, do desentendimento que eles foram tendo até o rompimento. Ele rompe com ela já, tipo, toda essa introdução acontece em 5, 6 páginas. Ela vai embora e ele recebe a carta, né, um ano depois. Então, assim, a arte do Mattotti, a gente vai ver em vários momentos que ela não desenha, não representa só literalmente o que está sendo contado, né? Não é uma representação figurativa, mas tem muita expressão, tem muita interpretação. A gente tem uma página aqui que eu gosto muito, em que ele recebe a carta dela. Então nós vamos ter aqui uma imagem, você tem o rosto dela, só que você não vê os olhos dela, você vê apenas a boca, e dentro desse rosto dela está o rosto do Samuel, né? Como se ele tivesse contido, como se ela tivesse em volta dele. E daí você tem os olhos, que imagino que sejam dele, e uma chama. Essa chama, como se fosse um vulcão, tá entre os olhos dele, tem a ver com o desejo, e o jeito como ele desenhou as chamas lembram muito os pelos, né, da região pubiana. Então você vai ter ali a relação da vulva, da vagina, do sexo, do desejo, da pulsão, e logo depois, quando ele decide, não, ela não falou em nenhum momento que era para ir atrás dela, mas eu vou, você tem essa imagem de um gancho enfiado na cabeça dele e puxando. Essa é a fórmula gráfica, a fórmula narrativa que a gente vai ter em toda essa edição. Daí o Samuel vai viajar e tal. Aí eu falei de incômodos meus com essa edição. Para começar, essa própria imagem que a gente tinha visto dele se engalfinhando com a mulher, né? É uma história, foi publicada nos jornais alemães lá em 2001, num jornal alemão, aliás, lá em 2001, tem o nome do jornal aqui, tá na especificação, né, da apresentação ali. Claro, 20 anos atrás a gente tinha um olhar, uma lógica. E a gente sabe que existe violência nos relacionamentos. A gente sabe que, putz, o que mais explodiu durante a pandemia e o isolamento foram casais que sofreram, homens infligindo agressão a mulheres. E isso não é uma coisa aceitável. Essa narrativa do relativizar, veja bem, o cara estava com a cabeça quente, não justifica. É evidente que dentro dessa história, aquela imagem dele se engalfinhando com a mulher, talvez não tenha sido literal, talvez tenha sido só uma metáfora da violência verbal, mas ainda assim é violência. Daí uma das coisas que me incomoda nessa história é a perspectiva do Samuel. Ele é muito violento. Não é violento, mas ele não dá espaço para Alice. Ele tem os medos dele, ele é atormentado pelos medos dele, e ele não questiona esses medos, ele não tenta verbalizar esses medos. Em nenhum momento se tenta verbalizar, explicar, ele não tenta se entender. Ou talvez ele não consiga se entender, e daí entra essa outra questão. Porque eu não acho que seja uma questão de vontade própria. Eu acho que é uma questão que às vezes você é movido por pulsões, por desejos, por
inquietações que você não consegue verbalizar. Não é fácil verbalizar. Não é um negócio assim óbvio. E ao mesmo tempo, a gente olhando de fora fica pensando, cara, que ideia de merda. Você brigou com ela, você não quis ter filho com ela, você rompeu com ela, ela te escreve uma carta e agora você vai atravessar o país, vai ir para outro país, vai buscar ela, sem ela ter te pedido, sem ela ter falado que queria você lá. Que história é essa? E daí você... É fácil falar, né? É fácil olhar pro outro e falar, pô, você tá fazendo um monte de cagada, Samuel. Mas o problema dessa história é que talvez o que tenha me incomodado é que pra mim é fácil de entender a pessoa não se ligar das merdas que está fazendo. Continuam sendo merdas, né? Mas a pessoa não se antena, não se liga. No início do texto, no qual o Zentner explica como ele fez a história, ele conta que ele, o Matoti, não tinha um enredo, não tinha um roteiro pronto. Eles iam improvisando a história, eles iam deixando a história construir. Provavelmente eles tinham essa ideia original do cara que vai atrás da esposa e provavelmente foram desenvolvendo. Mas num trecho aqui da apresentação desse texto falando sobre o processo de criação do trabalho, o Zentner escreve: posso dizer que se tratava de fechar a porta para tudo que não pertencia ao livro que estávamos trabalhando. Fechar a porta para tudo que não pertencia ao livro que estávamos trabalhando. Deixar o Samuel contar a história. E desse mesmo modo, Samuel se fecha para tudo que está ao redor. As notícias vêm, as coisas vêm, e ele não se permite deixar que essas pessoas cheguem para ele, e ele não se permite ele mesmo se enxergar. E a história toda vai ser essa grande egotrip do Samuel. Não é só uma viagem, um road movie, é também uma história dele começar a tentar se entender, tentar se encarar, o que é muito difícil para ele. No final da história, vai ter uma parte que eu considero meio... Como era mesmo o nome do filme? Comer, Rezar e Amar, que é um filme que eu detesto. Mas enfim, vai ter uma parte lá, Comer, Rezar e Amar, que é o seguinte: o Samuel finalmente consegue falar com a Alice. Conversa com ela e se acerta com ela. E daí ele decide que é hora dele se encontrar. E daí ele vai sair em viagem pelo mundo, para ver pessoas, conhecer pessoas. E é tudo muito bonito. Só que daí entra aquela história, né, cara? Se você pode parar a tua vida, não precisa dar satisfação para ninguém. Não precisa bater ponto. Não precisa pagar aluguel. Não precisa se preocupar com compromissos, com deveres. E pode, porque você está se recuperando de um relacionamento, sair para viajar pelo mundo, para qualquer lugar por tempo indeterminado. É meio difícil a gente empatizar com os problemas dessa pessoa, porque vai ter privilégios assim na casa do caralho, certo? Então, tipo, mas é a linguagem metafórica, veja bem, eu entendo tudo isso, e eu entendo que toda essa linguagem metafórica também parte de privilégios, né? Isso é uma coisa que me incomoda. Você se fechar para o outro, se fechar para as outras realidades, não enxergar os próprios privilégios e nem tentar enxergar a si mesmo, os seus problemas, é uma coisa que me incomodou o livro inteiro. E me incomoda também porque eu sei que acaba funcionando assim para muita gente. Para mim, funcionou assim por muito tempo, né? A gente não enxerga as coisas, a gente é tapado, a gente é burro. Por muito momento a gente é burro. Daí a gente fica acompanhando a história de um burro, porque o Samuel é um burro, é um imbecil. Agora a gente vai ver, mas ele é um imbecil. Ele não consegue lidar com os próprios sentimentos, ele não consegue. E daí o contra-argumento para isso que eu tô falando seria, mas quem consegue? Quem é o iluminado que consegue se enxergar e não fazer burradas? Acho que foi isso que me incomodou nesse livro e é um incômodo que acaba me fascinando, né? No final ele vai encontrar o pai dele sofreu um acidente, tem 80 e poucos anos, a história se conclui num hospital. O pai dele não está às portas da morte, está se recuperando. E, enfim, ali que ele vai ter uma conversa com outra pessoa, no final vai ter essa conclusão, assim, né? Ou aparente conclusão, porque na verdade nada se encerra, né? As coisas sempre estão em movimento. Mas foram essas questões, essas inquietações que me deixou esse livro, sim, né? Essa coisa do privilégio, essa coisa da narrativa masculina, essa coisa da gente estar perdido na nossa própria dor, no nosso próprio egoísmo, saber que é o nosso egoísmo e não tentar sair. Mas o problema é que às vezes não é nenhuma questão de tentar sair, às vezes a pessoa não consegue. Saca o que eu estou dizendo? Isso é que me perturba.
É você não saber quando você está sendo um imbecil. Ou você saber que está sendo um imbecil e ainda assim ir lá e fazer a burrada. Acontece. Não tem justificativa e você tem que arcar com seus erros. Cara, na boa, amei esse livro aqui. Amei. Ele incomoda, ele me faz pensar umas coisas, ele me faz pensar em privilégios, ele me faz pensar em narrativa masculina, né? Essa coisa de masculinidade, essa coisa do homem, do protagonista, os meus sentimentos. As pessoas não entendem os meus sentimentos. E você não entende os seus sentimentos. Você mesmo não entende. Você não entende que você não é um floquinho de neve especial. Você é só mais uma pessoa no caminho de todas as outras. No final ele vai ter essa conversa com um camarada na saída do hospital, que é o último diálogo do filme, e ele vai ouvir de uma pessoa que podia ter sido ele, né? O jeito como essa pessoa levou a vida e tal, que é o outro jeito, também cheio de seus pedregulhos, cheio de seus problemas, mas sem arrependimentos, né? Acho que o próprio Samuel aqui vai dizer que não tem arrependimentos. Ótima história. Valeu demais. Se você curtiu esse vídeo, aperta o joinha, a gente agradece. Se você quiser subscrever o nosso canal, acompanhe eu e o camarada Rodrigo Escama falando sobre quadrinhos, às vezes livros e outras bobagens. Sempre estamos por aí. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.